Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das obras mais importantes e, por que não dizer, revolucionárias do século XX, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse livro, publicado lá em 1949, faz uma investigação genial de como a sociedade constrói essa ideia do que é ser mulher. E olha, é uma análise que continua super relevante até hoje. E já vamos começar com a frase mais famosa, mais potente e com certeza mais provocadora do livro. É essa ideia que é a grande chave para a gente entender o pensamento da Beauvoir e vai ser nosso fio condutor por toda essa análise. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai analisar de perto essa frase famosa, vamos explorar a dinâmica do sujeito e o outro, entender como a mulher é socialmente construída, depois questionar o destino que era imposto por algumas instituições e, por fim, claro, discutir qual seria o caminho para a libertação. Ok, então o que é que a Beauvoir realmente queria dizer com essa afirmação que na época foi uma verdadeira bomba? Vamos desconstruir essa ideia juntos. A grande sacada aqui é que ela desafia totalmente a ideia de que a biologia, a psicologia ou a economia simplesmente determinam o destino de uma mulher. Para Beauvoir, é a civilização como um todo que produz o que a gente chama de feminino. Ou seja, não é um destino que vem da natureza, mas sim uma construção da sociedade. E essa ideia, claro, muda tudo. E para a gente entender como essa construção acontece, a Beauvoir usa uma base filosófica muito importante: a relação entre o que ela chama de o sujeito e o outro. E aqui a gente vê o conflito central muito bem desenhado. Historicamente, o homem se coloca como o padrão, o sujeito, o absoluto. É ele que define o mundo. A mulher, por outro lado, acaba sendo definida como o outro. Ela não é o padrão, ela é o desvio. Ela é sempre definida em relação a ele, e nunca por si mesmo. E aí a Beauvoir traz dois conceitos fundamentais para explicar isso: transcendência e imanência. Pensa assim: a transcendência é a liberdade de criar, de ter projetos, de agir no mundo. E isso, historicamente, foi um campo reservado aos homens. Já a mulher foi, em grande parte, confinada à imanência, que é essa coisa de repetir o ciclo da vida, de ficar presa nas tarefas de manutenção do lar e da família. Certo, mas como é que esse condicionamento social acontece na prática, no dia a dia? Vamos ver agora como a Beauvoir descreve esse processo que, segundo ela, começa desde o primeiro dia de vida. Olha só que interessante. Na primeira infância, meninos e meninas são muito parecidos, cheios de energia, de curiosidade, mas a educação rapidamente começa a separá-los. O menino é incentivado a ser independente, a explorar, a enfrentar o mundo. Já a menina aprende que, para ter valor, ela precisa agradar, precisa se tornar um objeto a ser admirado. A gente vê isso nos brinquedos, nas roupas, nas expectativas. E na adolescência, essa diferença vira um abismo, quando ela percebe que seu futuro parece depender de encontrar um homem. Essa citação da Beauvoir é muito forte. Ela mostra como a passividade é ensinada. Quando uma menina é tratada como uma boneca viva, a liberdade dela é negada desde cedo. E isso aprende num círculo vicioso que impede que ela se veja como uma pessoa de ação, como um sujeito no mundo. Então, no fundo, a questão é essa. A educação do menino o prepara para agir, para ser protagonista. Já a educação da menina a ensina a se ver pelos olhos dos outros, a ser um objeto. E isso cria um conflito gigantesco entre o desejo natural de ser autônoma e esse papel de outro que a sociedade impõe. Agora a gente entra numa parte bem densa e, na época, muito polêmica da análise da Beauvoir. Ela vai olhar de perto para duas instituições que eram vistas como o propósito final na vida de uma mulher. E a Beauvoir não alivia, não. Para ela, o casamento muitas vezes funciona como uma instituição que subordina a mulher, quase como uma vassala. Ela também vai lá e desconstrói o mito do instinto materno, argumentando que o amor de mãe é uma atitude, não algo que já nasce com a mulher. A maternidade, claro, pode ser uma experiência incrível, mas quando é imposta como o único destino possível, acaba virando uma servidão à espécie, impedindo a mulher de ter seus próprios projetos. E aí, como a mulher é meio que impedida de agir no mundo, ela busca outras formas de justificar a própria existência. A Beauvoir identifica três fugas que são bem comuns. Tem a narcisista, que passa a se adorar no espelho, a amorosa, que se perde completamente na figura de um homem, e a mística, que entrega essa devoção a um deus. São maneiras de lidar com uma vida confinada na repetição, na imanência, sem projetos próprios. Mas olha, a análise da Beauvoir não termina de forma pessimista. Muito pelo contrário. Ela aponta para um caminho poderoso e cheio de esperança em direção à liberdade.
E o ponto mais crucial aqui é entender que, para Beauvoir, isso não é uma guerra dos sexos, de jeito nenhum. É um projeto para a humanidade inteira. Nas palavras dela, quando a mulher se liberta, o homem também se liberta, porque os dois sexos, de certa forma, são prisioneiros desses mitos. Então, quais seriam os passos para essa libertação? O primeiro, e que é a base de tudo, é a autonomia econômica. Sem dependência financeira, o sistema de subjugação começa a ruir. Mas isso é só o começo. O objetivo final é uma verdadeira fraternidade, um reconhecimento mútuo entre homens e mulheres como indivíduos livres, iguais e, ao mesmo tempo, semelhantes. É incrível pensar que essa análise feita lá em 1949 continua tão poderosa, tão atual. A Beauvoir nos mostrou que ser mulher não é um destino biológico, mas uma construção social, cultural. E hoje, décadas depois, num mundo que mudou tanto, mas onde muitas dessas estruturas ainda estão aí, a pergunta dela ecoa com mais força do que nunca. O que significa tornar-se mulher hoje em dia? Fica aí a reflexão.